Boa noite. O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção devido às medidas de prevenção e contenção ao contágio do coronavírus na cidade. Já são 17 casos confirmados da doença em todo o estado. O governador assinou um decreto com validade de 15 dias, adiantando as férias escolares e suspendendo eventos com aglomerações como shows, cinemas e teatro. Visitas ao presídio também estão proibidas. O comportamento do carioca já mudou. O tradicional aperto de mão tem sido evitado e o álcool em gel se tornou item obrigatório nas bolsas. Os transportes públicos estudam medidas para evitar a proliferação do coronavírus. E no futebol, rodada mantida, mas as partidas serão disputadas sem o público. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu espero você. Wilson Witzel assinou um decreto válido por 15 dias com medidas para combater o coronavírus no estado. E o governador concede uma entrevista coletiva desde o fim da tarde de hoje no Palácio Guanabara. E é para lá que a gente vai, para a gente acompanhar as atualizações dessa entrevista coletiva e dessas novas medidas. A gente vai ouvir agora o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos. Vamos ouvir. Então a reunião teve por caráter, inclusive, poder escutar e atender algumas preocupações do próprio setor privado e a partir de segunda-feira já está constituído um grupo de trabalho que vai articular as ações de regulação de leitos, de realização de exames e outras ações que se farão necessárias. Eles já estão no nosso plano de contingência e trabalharam nele também desde janeiro, tiveram no treinamento que fizemos no dia 17 de fevereiro, mas agora com uma apresentação mais próxima, de uma epidemia chegando com um vulto maior, novas medidas estão sendo tratadas nesse grupo de trabalho. Então, a completa integração. E olha, mais cedo, Marcelo Crivella também falou com a imprensa. O prefeito suspendeu as aulas na rede municipal a partir da próxima segunda-feira. A Prefeitura decidiu cancelar as aulas na rede municipal por tempo indeterminado a partir de segunda-feira. As unidades só ficarão abertas de 11 da manhã a 1 da tarde para oferecer o almoço aos mais de 650 mil alunos da rede. A medida é uma forma de reduzir o tempo de exposição das crianças e adolescentes e retardar o aumento no número de casos. Crivella também anunciou recomendações aos setores da economia e sugeriu mudanças de rotinas para os trabalhadores. Sugerindo que o setor da indústria adote o início do primeiro turno às 6 da manhã, o comércio às 8 e o setor de serviços às 10, objetivando evitar superlotação nos transportes. Com as mudanças de horários, a Prefeitura tenta evitar a superlotação nos transportes. Todo o sistema de BRT recebeu a recomendação de evitar que os veículos trafeguem muito cheios. A própria Prefeitura vai adotar redução de jornada de trabalho e uso de home office, mas suspendeu as férias de todos os funcionários da saúde e assistência social para aumentar o efetivo durante a crise. A partir da próxima segunda-feira, espaços como esse aqui, a Cidade das Artes, ficarão fechados por tempo indeterminado. O mesmo vai acontecer com lonas culturais e teatros que são de responsabilidade da Prefeitura. A reabertura desses espaços ou de outros serviços deve acontecer apenas depois de decisões que serão tomadas semanalmente pelo Gabinete de Crise. Todos os eventos que dependem de alvará da Prefeitura ficam suspensos, aqueles que teriam início previsto da segunda-feira para frente. E os eventos da Prefeitura, como eu disse aqui, também estão suspensos. Agora, é claro que a TUAP, a taxa, será devolvida ou poderá ser usada numa outra ocasião. Apesar das medidas, a Prefeitura pede para que não haja pânico. A secretária de Saúde Municipal voltou a enfatizar que o coronavírus não vai afetar gravemente a maioria dos pacientes. Não traz gravidade para 80% das pessoas. Cada um cuidar de si tem que pensar que também está cuidando do vulnerável. Então, as clínicas estão abertas. Eu peço à população que procure as clínicas com sintomas. Informação
o telefone 136. E uma grande preocupação, sinalizada inclusive pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é com os transportes públicos. O repórter Alexandre Tortoriello está ao vivo e fala sobre essas medidas que estão sendo tomadas para evitar a proliferação do coronavírus. Tortoriello, boa noite para você. Boa noite, Marcele. Boa noite a todos. Olha, algumas alterações vão ser gradativas, né? Mas a principal que chama mais atenção já foi no VLT. O VLT, para quem não está acostumado, quando ele para na estação, a pessoa tem que apertar o botão para a porta abrir. Não são todas as portas que abrem automaticamente. Só que agora isso foi mudado. Então, quando o bonde para na estação agora, todas as portas se abrem, ninguém precisa tocar no botão. Isso evita que alguém infectado encoste ali e depois outra pessoa venha para abrir a porta, acabe levando a mão ao nariz, a boca, aos olhos. A gente se coça muito o rosto, né, durante o dia inteiro com frequência e acaba nem percebendo. Aliás, os especialistas pedem para evitar, manter as mãos o mais longe possível do rosto para evitar contaminação nesse período. Agora, o VLT está fazendo essas mudanças. Supervia e metrô anunciaram que vão intensificar a desinfecção dos trens. A Barca está colocando álcool gel disponível para os usuários, para os passageiros, e também o BRT e todas as outras concessionárias estão intensificando os anúncios e também cartazes para orientar a população. Lembrando que essa coisa de evitar encostar no rosto, né? Agora, os especialistas pedem para que as pessoas que podem, para que elas evitem o transporte público, principalmente nos horários de pico. Agora, para quem não pode, a maioria das pessoas não pode fazer isso, né? Eles recomendam que tenha sempre ali um álcool gel à mão e evite também ficar tocando demais nos locais públicos, né? Os locais onde as pessoas se seguram, né? no transporte público. Se possível, obviamente, né? O metrô lotado, o trem lotado, BRT, às vezes é difícil. Mas é essa a recomendação dos especialistas. E apesar de já ter transmissão local do coronavírus, o alerta também continua nos aeroportos, principalmente o internacional, onde hoje foi encontrado um caso suspeito de coronavírus. Vamos acompanhar. Uma passageira vinda da Itália desembarcou na manhã de hoje no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro com sintomas da doença. Ela foi encaminhada para um posto de saúde em Copacabana, onde uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde fez coleta de material para análise. Nesse caso, a recomendação é que a pessoa faça um auto-isolamento que costuma durar 2 semanas ou até que a suspeita seja descartada. E mesmo quem não apresenta sintomas, segundo orientação do Ministério da Saúde, ao chegar do exterior, deve ficar 1 semana em casa. Neste prédio, na região metropolitana do Rio, a preocupação aumentou depois que um morador foi diagnosticado com Covid-19. Aqui tinha uma ambulância parada ontem, entendeu? Até com um 92 do SAMU e uma moto, parecia também, não sei se era SAMU do bombeiro, e levou o pessoal aí, cara. Mas o que eu não sei, sei que estavam desinfetando tudo com álcool, não sei o que, ninguém com máscara aí dentro. Mas eu acredito que seja, entendeu? Até porque a gente trabalha, a gente ouve especulações, né? Mas certeza ninguém chegou e afirmou nada. Mas com os devidos cuidados, é possível controlar a disseminação. O vizinho ele está em risco assim como qualquer outra pessoa da população, então ele tem que tomar os cuidados como todo mundo. Ele vai pegar o mesmo elevador que alguém contaminado pegou, então provavelmente os botões do elevador vão estar contaminados, ele vai mexer ali e ele vai contaminar a mão. Então o tempo inteiro, ao chegar em casa, ao chegar no trabalho, lavar as mãos com água e sabão, passar álcool em gel. Olha, quem também adotou medidas de combate ao coronavírus foi a cidade de Niterói. A cidade tem um caso confirmado da doença, um homem que viajou para a Europa e encontra-se em isolamento domiciliar. Para ajudar na prevenção, um gabinete de crise foi montado para centralizar a tomada de decisões. Essas ações vão ser divulgadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura de Niterói, lembrando que essas decisões podem sofrer alterações diárias, de acordo com a evolução do vírus. Outra novidade é que, diariamente, em horário ainda a ser divulgado, um especialista da Prefeitura de Niterói vai ocupar as redes sociais oficiais do município para tirar dúvidas enviadas pela população e atualizar as últimas ações da cidade no combate à Covid-19. E nos próximos 15 dias estão proibidos os eventos com aglomerações de pessoas. Essa é uma das medidas para evitar a propagação do novo coronavírus, como explica o governador Wilson Witzel. Também estou determinando, pelo prazo de 15 dias, a realização de eventos
e atividades serão suspensos, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como eventos esportivos, shows, feiras, eventos científicos, comícios, passeatas, em local aberto ou em local fechado. Também estamos determinando, pelos próximos 15 dias, a proibição de atividades coletivas de cinema, teatros e afins, e a suspensão de visitação às unidades prisionais, inclusive aquelas de natureza íntima. E a pandemia do novo coronavírus trouxe preocupação também para muitos donos de animais de estimação, que têm dúvidas se eles podem ou não contrair a doença. Ter cachorros em casa exige dedicação. Só que agora, além das preocupações normais da rotina, tem muito dono de pet com a pulga atrás da orelha por outro motivo. Essa doença que é uma incógnita para todo mundo, até para a gente, né? E tem muita notícia controversa nas redes sociais falando que passa para cachorro, que não passa. É bem confuso, na verdade. O alerta do contágio de animais de estimação pelo novo coronavírus ganhou força depois que um cachorro testou positivo para a doença em Hong Kong. O cão ficou em quarentena, mas não apresentou os sintomas do novo coronavírus, o que indica que o nível de infecção foi baixo. Mesmo assim, o caso acendeu o sinal de alerta entre os donos. Alguns só têm levado os animais para passear usando máscaras sobre o focinho, o que para essa veterinária é um certo exagero. Que a princípio os cães não são capazes nem de se infectar as pessoas e nem infectar as pessoas. Então, não precisa de alarde, pode continuar a vida normal, sem máscara para os cães, até que se prove o contrário. É assim na medicina, não há de ser diferente na medicina veterinária. Corona que pega humanos, o que pega cão, pega o cão. Isso é muito importante a gente falar. Até agora é o que a gente sabe de verdade. O cão não pega o Covid-19. Mas os especialistas concordam que a prevenção nunca é demais. Algumas dicas simples são evitar beijos e lavar as mãos com sabão após tocar nos animais. Aqueles donos mais preocupados podem limpar as patas dos cães após os passeios. Pets de pessoas infectadas também devem ser mantidos em quarentena. Dicas que a Lorena pretende incluir na rotina com seus cães daqui para frente. Lavando a mão direto, bastante álcool. Se eu fico doente, quem cuida deles? Né? Tem que ter alguém para cuidar deles. E olha, algumas medidas também foram tomadas no esporte. A rodada do fim de semana do Campeonato Carioca será de portões fechados nos estádios. Olá, Marcele. A rodada do Campeonato Carioca deste fim de semana vai acontecer com portões fechados, ou seja, sem a presença da torcida. Essa informação foi confirmada pela CBF, que segue a orientação do Ministério da Saúde por conta do risco de contágio do novo coronavírus. Amanhã, o Flamengo enfrenta a Portuguesa no Maracanã às 6 horas da tarde. Mais de 40 mil ingressos já tinham sido vendidos para esta partida. Já no domingo, às 4 da tarde, o Botafogo joga com Bangu no Engenhão e também contava com o estádio cheio por conta da estreia do japonês Honda. E às 6 da tarde tem clássico no Maracanã, Vasco e Fluminense. E o Flamengo já ligou o alerta para essa situação, isso porque o vice-presidente de embaixadas, Maurício Gomes de Matos, e uma funcionária do marketing do clube estão com sintomas da doença, foram afastados e ainda aguardam o resultado. Por prevenção, o clube resolveu fazer exames nesta sexta-feira em todo o departamento de futebol e, por isso, o treino foi fechado para a imprensa. Marcele. E olha, os usuários do metrô vão pagar R$ 5,00 pela tarifa a partir do dia 2 de abril. Atualmente, os passageiros pagam R$ 4,60. A Agência Reguladora dos Transportes, a AGETRANSP, homologou o reajuste com base no contrato de concessão. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. E foi preso nesta quinta-feira o homem acusado de abusar de uma menina de 9 anos no último domingo. Foi uma tia que conseguiu recolher imagens de câmeras de segurança da região para chegar até o autor do crime. Da praça onde ela foi sequestrada até a casa onde ela foi mantida refém, são cerca de 2 quilômetros.
Veja que neste momento ele pede para ela descer da bicicleta e eles seguem a pé. Essas imagens foram fundamentais para que a família da vítima chegasse até Ricardo Ferreira Rabelo, de 43 anos. Ele foi preso na noite de ontem após a tia da menina identificar o imóvel descrito pela criança. Procurando a casa que a Maria Eduarda desenhou. Entendeu? A Maria Eduarda teve uma mente muito boa, então ela desenhou a casa perfeita. Ela falava que era um portão de madeira em pé e quando abria estava a porta e a janela. Certinho. Então eu fiz aquele desenho que ela me falou, a descrição, eu fiquei procurando essa casa o tempo inteiro. Em depoimento à polícia e também conversando com os familiares, a menina contou que aqui dentro da casa tinha um urso de pelúcia e também uma cortina com a personagem Moranguinho. A cortina foi retirada pela polícia, assim como o urso. Mas essa cortina foi fundamental para que a tia da menina conseguisse identificar a casa do sequestrador. Quando eu olhei para a janela, eu vi a janela que a cortina era rosada, mas não dava para ver muita estampa porque ela estava aberta e para o lado que a janela estava fechada e estava o vão da janela aberta. Não, aí bateu um vento. Quando bateu um vento, eu falei, cara, é cortina de Moranguinho. O crime aconteceu no último domingo. A menina só foi libertada na segunda-feira, a poucos metros da casa de Ricardo. Um caminhoneiro que viu a criança e acionou a polícia. Vizinhos de Ricardo disseram que ele sempre foi uma pessoa tranquila e que nunca podiam imaginar que ele representava perigo numa rua com tantas crianças. Era um excelente vizinho, a esposa dele, eles eram calados, eram na deles. Então, isso para mim foi uma surpresa. Um cara que sempre ficou trancado em casa, ele era casado, mora aqui há 3, 4 anos, e não suspeitava de nada, que ele pegava a bicicleta dele, ia e voltava. A vizinha conhecia e era uma pessoa que ninguém esperava, né? Ricardo vai responder por cárcere privado e estupro de vulnerável. A prisão temporária foi expedida para que algumas diligências complementares e essenciais possam ser feitas para completa instrução do inquérito policial e concluído o inquérito policial relatado, ele já é encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, também com a representação pela prisão preventiva. A seguir tem a previsão do tempo para o fim de semana com a Desirê Branco da Somar Meteorologia. Jornal do Rio de volta, vamos saber agora como fica a previsão do tempo para o final de semana com a Desirê Branco da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite, Yasmin. Boa noite também a todos que nos acompanham. O verão está chegando ao fim no Hemisfério Sul. Termina agora, na semana que vem, dia 20 de março. Então, este é o último fim de semana da estação e vai ser bem característico. O sol estará presente, garante o calor. E se a chuva vier, ela vai ser aquela famosa chuva de verão, entre a tarde e a noite. Antes dela, o sol aparece e vai fazer a temperatura subir. Mesmo com possibilidade de chuva no Rio, a temperatura facilmente passa dos 30 graus na maior parte do estado. Na capital fluminense, vai fazer 33 graus amanhã à tarde. E entre a tarde e a noite, podem ocorrer algumas pancadas de chuva. No domingo, o sol aparece de novo. O dia vai começar com 23 graus, já começa bem abafado e à tarde vai fazer 32 graus. Na segunda e na terça, a chuva dará uma trégua e a temperatura vai lá no alto, vai para 35 graus. E é só na quarta-feira que tem previsão de chuva de novo. A máxima prevista é de 32 graus. E essa chuva da quarta-feira já anuncia a chegada de uma nova frente fria. Um bom fim de semana, aproveitem! Obrigada, Desirê. E olha, a Yasmin volta na semana que vem. E excepcionalmente hoje, por conta do coronavírus, aqui no Rio, não exibiremos o quadro Divirta-se, já que a determinação do Ministério da Saúde é de que se evitem aglomerações com mais de 100 pessoas. E o Jornal do Rio termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 10 para as 7 da noite. Mais notícias sobre o coronavírus você acompanha agora no Jornal da Band. Boa noite.